Acima da realidade terrena, existe uma realidade que opera sobre nós. Um convite ecoa do coração de Deus para o nosso. Desfrutar da plenitude da vida que se manifesta em seu reino. Os céus estão abertos. Jesus afirmou: o reino de Deus está entre vocês. Hoje, há uma dimensão do reino que deseja se manifestar em nossas vidas. Mas como podemos viver esta realidade? Como entender e desfrutar a vida no reino de Deus? Durante a série de mensagens Céus Abertos, desfrutando da vida no reino de Deus, vamos mergulhar na palavra e explorar 4 dimensões fundamentais do reino. E hoje vamos compreender a batalha do reino de Deus, descobrindo como podemos vencer os desafios espirituais e permanecer firmes em Cristo. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, e em nosso site, que pode ser acessado através do QR Code. Você foi criado para viver a partir dessa realidade e desenvolver o propósito de Deus por meio de sua vida. O reino de Deus está aqui. Desfrute e viva plenamente. Aleluia, esta é uma verdade que temos ecoado neste ano profético, que é o ano da colheita e o ano do desfrutar. O reino de Deus é chegado a nós. Quando nós conhecemos o tamanho do amor de Deus sobre nós, quando nós permitimos não mais conduzir a nossa vida e a nossa história por nós mesmos, nós aceitamos o convite de amor de Jesus e nós dizemos: eis-nos aqui, Jesus, com o que temos, com o que somos. Então, na graça e na misericórdia da Trindade, eles olham para nós cheios de amor e eles permitem que o Espírito Santo venha habitar em nós e ali o reino chega. O reino chega onde tem um filho de Deus que ora e dissipa as trevas. O reino chega quando tem um filho de Deus que ama a ponto de perdoar. O reino chega quando tem um filho de Deus a ponto de amar e fazer a quem nada pode ser entregue de volta. O reino de Deus chega quando você percebe uma atmosfera das trevas, porque o mundo jaz do maligno. Não sou eu quem estou dizendo, a Bíblia diz. O mundo jaz do maligno. Quando a gente lê ali a passagem em que Jesus está tendo a última conversa com os seus discípulos, ali em Marcos 13, nós olhamos e Jesus está falando: olha, eu vou voltar, olha, permaneçam firmes. Em determinado momento da conversa, Jesus diz assim: vamos, o príncipe deste mundo vem, e eu não tenho nada com ele, e ele não me domina. A palavra de Deus fala a respeito dessa atmosfera de trevas, mas eu e você estamos aqui para sermos luz. E durante esta série de mensagens, que foi muito especial, eu quero muito te desafiar a ouvir as mensagens anteriores. Nós estávamos em férias, então não conseguimos assistir todas, mas nessa semana eu pude assistir todas. Quando fala sobre a cultura do reino, quando fala sobre a vida no reino, o governo no reino, nosso coração vai sendo aquecido para a realidade de quem somos. Queridos, você pode enfrentar luta de 2 formas: não sabendo quem você é e sabendo muito bem com quem o diabo está mexendo. Às vezes nós ficamos tão passivos, omissos, amedrontados. Como disse a canção, parece que eu estou cercado. Só parece. Diga assim: só parece. Só parece. Mas eu estou amparado pelo Senhor. E ao meu redor existem anjos que receberam ordens do meu Pai para me proteger, para estar comigo. Então essa série de mensagens, ela ecoou verdades, porque eu só posso colher e desfrutar se eu souber que os céus já foram abertos. Se eu souber como é a cultura do reino e não a cultura humana, não a cultura minha, de São José ou do Brasil. Quando eu sei como é ter uma vida no reino e eu preciso saber quem governa o reino. E eu achei tão especial porque a mensagem anterior sobre a batalha no reino é o governo de Deus. A gente tem o costume de dizer que Deus está no controle, e realmente Ele está no controle. Mas eu gosto de pensar que Deus está no governo. Porque controle eu posso arrancar da mão de Deus. Deixa aqui, Deus, eu resolver uma coisinha aqui. Já que eu dou para o Senhor, porque o Senhor não está aqui, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, parece que o Senhor não está vendo, então me dá um controle aqui. Agora, governo eu não tenho como retirar de Deus, só pertence a Ele.
Então, uma série de mensagens que vale a pena você parar um pouquinho, baixar os esboços, para que você possa ser edificado. Queridos, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ler da palavra. Porque deixa eu te dizer, nós precisamos estar prontos para o dia mau. Eu te pergunto, qual é o dia mau que Efésios 6 diz? Ninguém sabe. Mas quando ele chegar, nós estaremos firmes e fortalecidos. Então, em Lucas 17:20, diz que o reino de Deus não vem de modo visível. Porque a palavra de Deus vai dizer que aquilo que eu vejo é passageiro, mas o que eu não vejo dura para sempre. E eu estava até conversando ali com o pastor Andrei, falando, será que é antiteológico ou antiético pensar um pouco no reino de Deus como um metaverso? Que tem a ver um pouco mais com o nosso pensamento, pelo menos dos mais jovens. E aí a gente chegou à conclusão que sim, é como se fosse um metaverso acontecendo, porque quando uma mulher está ajoelhada pelo seu marido, Deus está movendo céus e terra para trazer aquele marido, para curar aquele marido. Quando uma mãe está orando, um pai está orando pelo seu filho, Deus está fazendo algo no metaverso do céu. E não está parado. A gente pode ter a impressão que tudo está parado, mas está acontecendo um reboliço no céu, no mundo espiritual, para que o nosso favor, pode aplaudir, porque o nosso decreto de vida venha acontecer. E talvez a única diferença entre o metaverso e o nosso mundo e o reino de Deus é que o metaverso é algo irreal, certo? É algo virtual. Mas no reino de Deus, esta é a verdadeira realidade. Queridos, o que você vê não é real, neste sentido, de quem domina e governa a sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter olhos da fé. E deixa eu te dizer, sabe como o seu coração, a presença do Espírito Santo em você recebe olhos? E eu tenho aprendido isso na minha vida, orando. Ouça, intercessão, oração, dá olhos para o coração. Quando eu oro, eu começo a ver aquilo que o Senhor está dizendo, porque às vezes a gente está orando, o Senhor está dizendo assim, vai dar certo, vai ser curado, vou resgatar, vou estar com você, vou tirar o seu luto, vou apagar a sua lágrima, e você não está vendo, mas quando você começa a orar, o seu coração está certo, e aqui o coração não é as suas emoções, eu estou falando do coração, daquilo que aonde o Senhor está. Então, é uma série de mensagens que trouxe despertamentos. Agora, 1 Coríntios 4:20 vai dizer, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em... O reino de Deus não é uma fala humana que se perde, que logo se esquece, mas é um poder divino que perdurece. A esfera onde Deus reina é de poder. Ele governa, por isso que quando acontecem curas, milagres, pessoas se convertem. Querido, é um milagre uma pessoa levantar a sua mão para Jesus, e vai acontecer isso nessa manhã. É um milagre, por quê? Porque é um poder que foi estabelecido além do poder humano. Então eu preciso entender alguns pressupostos, alguns princípios quando a gente fala sobre a batalha. Em Apocalipse 5:10, vai dizer que tu os constituístes, Deus nos constituístes, reino e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Agora, reinaremos sobre qual comando? Do rei. Não sobre o que pensamos, ou o que venhamos a querer, mas sobre o que o Senhor quer. E Lucas 12:31 vai dizer que precisamos então priorizar o reino. Meu marido diz algo que eu gosto, de que quando você faz o reino de Deus uma prioridade, o reino faz você uma prioridade. O reino de Deus é um lugar onde andamos de maneira integral, não dá para ter meio você. Eu meio acredito, eu meio entrego, porque Jesus se entregou inteiro na cruz. E é algo por toda a eternidade. Então, em Lucas 12, gostamos dessa passagem 31 que diz, busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Pois bem, chegamos a pensar sobre como o Senhor tem sido bondoso, misericordioso na nossa vida e na nossa história. Queridos, se pudéssemos ter uma visão da verdadeira guerra que está ao nosso redor, não sairíamos de casa. Nem em casa, né? Nem em casa. Esses dias eu vi uma charge na internet de uma senhorinha chegando, bem cansada de um dia de trabalho.
Aí quando ela chega na casa dela cansada, tem uma charge, né, um demônio sentado ali na poltrona. Aí ela muito engraçadamente diz: ah, não, você não. Tô cansada, vim no ônibus apertado, fiz isso, fiz aquilo, vou ter que chegar, vou ter que fazer janta. Ela pega assim o demônio pelas pernas, vai puxando e cantando. Deus vai à frente, abrindo caminhos, e vai empurrando, abre a porta, manda para fora e diz: a porta ele vai fechar e não sei o quê. E é algo que poderia ser irônico se não pensássemos que é tão verdadeiro. Você tem autoridade. Ah, queridos, essa manhã, como diz a palavra, é um ecoar de uma trombeta para dizer: acorda, vamos acordar, vamos parar de ser passivo às batalhas do reino. Sabe por quê? Primeiro pressuposto de uma batalha espiritual: já somos vencedores. Não estamos lutando para vencer, já vencemos e lutamos a partir da vitória. Então, quando um lado da guerra já sabe que é vencedor, como ele entra na batalha? Aí você pode dizer: ah, Vivian, mas aconteceu tantas coisas na minha vida. Aconteceu o que eu mais não queria acontecer, o que eu menos esperava aconteceu. Querido, você está no mundo, o mundo jaz do maligno, mas a sua esperança está nos céus. E como diz Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja bois nos campos, ainda que a vinha não venha a produzir o seu fruto, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Agora, isso é o poder. Amém? Então, nós precisamos entender que a batalha começou anterior ao Éden. Quando o ser de luz, que se intitulava Lúcifer, decidiu ser igual a Deus. Então ele se rebela, você pode encontrar isso na palavra de Deus. E ele cai do céu, entre aspas, com 1/3 dos anjos. Só nisso você já tem que andar de cabeça erguida. Porque a guerra já é desleal. 2/3 de anjo contra 1/3 de demônio de anjo caído. Já pensou? Para cada demônio tem 2 anjos? Já parou para pensar nisso? Precisamos entender que a batalha começa, na verdade, quando cedemos aos desígnios do inferno e das trevas. Quando Adão e Eva cederam, e ali o pecado entrou em toda a humanidade, a legalidade do pecado trouxe a mim e a você esse processo. Que o único lugar onde o diabo consegue agir e os seus demônios é através do nosso pecado. E até aquele mais escondido, até aquele que ninguém sabe, que está na sua mente. Mesmo que o diabo não tenha como entrar no seu pensamento, ele conhece a sua atitude, o seu comportamento. Existe um filme no Brasil Paralelo que está sendo aí, não sei se você é assinante, curte essa vibe aí, mas é Oficina do Diabo. Ele fala assim, e tenta expressar um pouquinho de como isso acontece. Como muitas vezes o diabo nem tem que fazer muito esforço para conquistar territórios e o teu coração. Pois bem, Efésios 6:12 vai dizer: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, Efésios 11 vai dizer: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E Provérbios 21:31 vai dizer: prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas, vamos ler juntos? É o Senhor que dá. Nós podemos estar preparados, termos ambientes de intercessão, de jejum, lermos a palavra, mas nós precisamos entender que é o Senhor quem dá a vitória. E o nosso coração precisa descansar nessa verdade, queridos. Deixa eu te dizer, não entre numa batalha onde o Senhor disse para você não entrar. Não tome a batalha de alguém quando o Senhor não disse para entrar naquela batalha. Porque se a vitória é do Senhor, o projeto e a estratégia são deles. Mas o seu coração sempre tem que estar no eis-me aqui, Senhor, conte comigo. Deus, eu vou orar aqui por essas 2 cidades. O Senhor vai dar a vitória para esses irmãos queridos que estão na linha de frente. Mas eu estarei aqui no resguardo. Estarei aqui orando, enviando cordas para que essas pessoas possam ir. Porque o Senhor é quem dá a vitória. Muitas vezes, queridos, a gente cai no campo de batalha porque não sabemos quem é o nosso general. Não temos convívio com o nosso general. E não saber quem Deus é faz de você um péssimo soldado.
Não se relacionar com Deus, que é o general, faz de você um soldado falido à morte. Mas é o relacionamento que atrai o coração. Então, alguns pensamentos antes de a gente entrar aqui na palavra é que nós partimos da vitória. Amém? Aleluia. Um segundo, o campo de batalha. Essa batalha do reino. Oh, queridos, não vamos ser inocentes. A batalha não é contra Deus, o demônio e os seus, o diabo e os seus demônios. Porque se Deus pensar em Satanás, ele destrói Satanás. Às vezes a gente fica pensando no antagonismo, que é talvez de uma outra esfera espiritual. Não tem antagonismo no reino de Deus. Ele é soberano, ele domina. Mas a disputa e a batalha é pelo meu coração. É pelo seu coração, é pela sua mente, porque ganhamos o livre-arbítrio para adorar ao Senhor, para se posicionar, para ter autoridade diante das batalhas e levar o reino. Querido, quem leva o reino de Deus aos lugares, às pessoas, às famílias, às gerações, sou eu. Não são os líderes do meu GDC ou os pastores dessa igreja, somos nós. Amanhã é segunda-feira, você vai chegar no seu lugar para trabalhar, seja uma repartição pública, você vai para a escola, vai para a faculdade, você fica em casa, pensa num território que você precisa guerrear. É bem quarto de guerra, dentro de casa. É ali que o diabo quer mais te envergonhar. É ali que ele quer falar com você a mentira que você não pode, que você não tem, quando você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E nós vamos viver assim, entendendo esse ambiente de batalha. Agora, eu preciso entender também que a igreja e o Espírito Santo não são peças, porque não daria nem para a gente trazer uma medição, mas são imprescindíveis para a nossa vida. Queridos, a Bíblia diz que as chaves do inferno não prevalecerão contra quem? Você sabe esse texto? Contra a igreja. Diga, igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Há poder nesse lugar. Não é fisicamente. É porque você está aqui. Às vezes a gente chega arrastado nesse lugar. Mas aqui existem canções, existem orações, existem um se importar, uma atmosfera. Porque enquanto o outro está recebendo um milagre, está recebendo uma cura, queridos, essa atmosfera toda está sendo impregnada de uma atmosfera de fé, de esperança. Então, meu coração vai mudando. Então, a igreja de Cristo é força. Por isso que o diabo quer intentar tanto contra a igreja, dizer que ela não é importante e que você pode se reunir na sua casa. Mas quando eu venho aqui e vejo um exército, o meu coração é renovado. Eu lembro quando minhas crianças eram pequenas. Isso é da minha casa, tá? Isso não é uma teologia nem da igreja, é minha casa. A gente não gostava de mandá-las para coisas de folclore, assim, que tinha muito na época. E era Saci Pererê, Cuca, essas coisas. Aí ia ter um simpósio, não sei o que e tal. E aí elas não foram. Eu disse para a professora, olha, não é uma coisa que a gente gosta, então a gente não vai mandar. Então tá bom, não sei o quê. Na época eu e o Fabiano liderávamos as crianças. E aí ficaram chateadas porque era festa, tinha comida. E a gente explicou. Eu falei, mãe, só eu não vou. Eu falei, só você e 1000 crianças da primeira igreja, na época chamava, da primeira igreja batista, que não vão. Não no sentido de que cada pai iria fazer aquilo exatamente, mas que existia um grupo de pessoas fortalecidos para dizer, nós não vamos dizer não a essa cultura, porque nós queremos uma cultura do céu. Uma cultura que põe medo. Até hoje tem muito marmanjo aí, né, com medo de sucupira, sei lá os nomes. A loira do banheiro, né? Aquelas coisas da época assim, mais remota, dos milênios aí, geração X. Medo entrando na cultura. Mas eu dizia para minhas crianças num domingo de manhã, e via aquele mundaréu de crianças chegando, eu disse, nossa, aqui temos a cultura do céu. Então a igreja traz esse nível de fortalecimento. Você pode dizer, olha, sua escola não acontece isso, mas você tem crianças, famílias, amigos que estão entendendo qual é a direção do céu para a vida deles. A igreja traz essa força, e fora o Espírito Santo, que te dá espírito de discernimento, espírito de sabedoria, palavras de conhecimento, e te ajuda a manejar bem a armadura. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sapatos do evangelho da paz,
quando eu olho para o escudo da fé hoje, é algo que eu tenho aprendido muito a manejar, o escudo. Porque muitas vezes ele é pesado no sentido de, ai meu Deus, de novo vou ter que colocar isso. E muitas vezes eu não sei como segurar, e às vezes até machuca pensando em algo físico. Mas você vem com uma velocidade, diz, eu não aceito esse dardo de mentira. Eu não aceito essa palavra, porque condiz ou contradiz com aquilo que o Senhor está dizendo. Então, o escudo da fé e a espada do Espírito é a nossa única arma de defesa. Todas as outras... Perdão, de ataque. Todas as outras são de defesa, mas a espada do Espírito é a arma de ataque. Foi o que Jesus fez no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Adore somente ao Senhor teu Deus. E nós vamos enfrentando esses ambientes. Então, em 1 Coríntios 14, 8. Porque se tem um rei, se tem um reino, precisamos entender que tem uma batalha nesse reino e precisamos estar atentos a essa batalha. Olha o que diz esse texto. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Esta é uma manhã que os nossos líderes espirituais entenderam que era uma hora de tocar uma trombeta com som claro. Ah, queridos, não vamos ter neutralidade, porque no mundo espiritual não tem região neutra, ok? Aí eu sou meio de Deus e meio do diabo, não existe. Ah, estou no muro, o muro é do diabo. Eu preciso ser e entender que eu preciso escolher um lado. Esse é o som dessa manhã. Agora, se eu fosse você, eu escolheria o lado vencedor. Para tudo na sua vida. Mas também não podemos ser passivos, não podemos ter medo. Como disse essa manhã o nosso pai espiritual, não estamos num parque de diversões. A vida é uma guerra. Nunca abaixe sua guarda. Nunca. Tá tudo bem? Continue. Não é viver uma vida alarmista, mas é viver uma vida onde eu vou o tempo todo alinhando. Porque eu acabei de dizer, é Deus quem dá a vitória. E eu não posso me esconder. Agora eu tenho poderes. Quando Jesus foi para a cruz, o nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, as palavras de Jesus têm poder. Por isso que às vezes quando a gente está vivendo alguma coisa, né, sei lá, o carro para de repente da frente, não sei vocês, o carro da gente está, a gente fala, Jesus, não é verdade? Jesus, ajuda com essa criança. O nome de Jesus tem poder, se entoado de uma boca que vive em santidade, de uma boca que entende o comprometimento dela com Deus, com o rei e com o reino. Tiago 4,7 é um texto que você também conhece, que diz, submetei a Deus, resisti ao diabo, e ele, correndo por 7 caminhos. É que às vezes a gente está passivo numa situação, a gente fica assim, né? Está um fuzuê a nossa casa. Eu costumava dizer, quando as minhas meninas eram pequenas, que havia seta que voa ao meio-dia lá em casa. Pensa no horário de almoço, tem uma seta. Eu não estou brincando. Está tudo bem, o almoço está na hora, as crianças sentam, aí começa. Cara, sai todo mundo suado, todo mundo bravo, as crianças já chegam irritadas na escola, coitados dos professores. Aí a mãe, quando entrega a última criança, que guerra! E a gente está ali passivo, parece que é assim. Não é! É para eu viver paz na minha casa. É para eu poder olhar para a vida dos meus filhos e ver que eles fazem coisas de crianças, vão derramar o suco de uva numa toalha branca, porque não tem destreza. E estar em paz. É seguir os meus olhos, os olhos do meu marido que não chegou bem, e acalmar as crianças, ir e perguntar. Você diz, Vivi, isso é uma utopia. Talvez para você. Mas quem vive o reino, isso é realidade. E a gente pode viver isso, porque novamente, não depende de você, da sua força, do seu esforço. Querido, não se esforce para ser bom, porque Ele já se esforçou. E Ele está em você, só permita que Ele flua de você. Amém? Aleluia! Estamos nessa guerra e o reino, como diz ali em Mateus 11, 12, Jesus falando de João Batista, ele fala algo que às vezes a gente não entende, mas é algo tão verdadeiro. Ele diz assim, o reino é conquistado à força. O reino de Deus é conquistado à força. Precisa de força, queridos. Eu preciso de fazer decisões.
Eu preciso decidir perdoar e pronto. Eu preciso decidir todos os dias ter meu momento com o Senhor e pronto. Agarre essa verdade. O reino está disponível, você precisa só acessar. O que você precisa acessar? Sabedoria, paz, cura. Está acessível. Às vezes a gente faz uma oração, queridos, num ambiente de batalha, como se Jesus tivesse que vir de novo, vir beber, morrer na cruz de novo, para provar que algo precisa acontecer. Agora ele já veio. Eu preciso mudar a minha postura, o meu posicionamento e ganhar autoridade, que novamente não é minha. Mas sabe quando eu ganho isso? Submetendo a Deus. Como acabamos de ler. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vamos ler esse texto juntos? Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tem gente que diz assim, eu não vou servir, eu não vou trabalhar lá no restauração, lá no recomeço, porque vai que o diabo... queridos. Retaliação só não tem quem não está fazendo o que Deus pede para fazer. Ele vai intentar contra a sua vida. Quando você entregou sua vida para Jesus, a foto 3x4 sua virou outdoor, no inferno. Quer você queira, quer você não queira. Então, mais uma vez, se eu fosse você, eu faria. Eu partiria para cima. A gente tem esse jargão aí, correndo na rede social, né? Confunda o inimigo. Confunda o inimigo. Avance, não pare. E nós precisamos acordar e tomar posição de guerra, de guerreiro. Em prol do reino. Por quê? Duas coisas. Primeiro, a conversão abre a visão e a mente para a consciência da batalha espiritual. Queridos, quando você entregou a sua vida para Jesus, até então talvez você não tinha consciência. Por isso que você fazia qualquer coisa. Você ia em qualquer lugar. Você se envolvia com qualquer pessoa, deitava em qualquer cama, assistia qualquer coisa. Mas quando a sua vida passa para ser uma vida onde o Espírito Santo habita, seus olhos são abertos. Pode pedir ao Senhor, Ele vai dar olhos abertos para você. Deus, que confusão é essa aqui na minha casa? Me deixa ver o que o Senhor quer que eu faça. Querido, não fique passivo. Doenças, iniquidades, injustiças, situações que nos pegam de forma inusitada, não tem como, são guerras, queridos. É coisa da vida, que vida? Se o diabo veio roubar, matar e destruir, mas Jesus veio dar vida plena. E o Senhor quer que venhamos a viver isso. Efésios 6:12, já lemos, a nossa luta não são contra pessoas. Os meus olhos são abertos. E segundo, para eu entender e estar atento, a santificação leva à maturidade para o posicionamento diante das batalhas entre o bem e o mal. 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Olha como a Bíblia é muito clara. 2 Timóteo 2,3, suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós estamos em guerra e a Bíblia diz que você é um soldado, quer queira, quer não. Então, quando eu penso nesse ambiente, eu posso resumir que a conversão traz consciência de guerra, mas a santificação leva a um posicionamento de guerra. Quanto mais santo, mais guerreiro. Quanto mais guerreiro, mais em santidade. Está entendendo? Não, essa coisa de batalha espiritual, não. Filho, entra no ambiente de santidade para você ver o nível dessa batalha. Entre nas batalhas certas. E pensando a respeito disso, eu quero trazer para você 4 pontos sobre uma história, depois você pode ler. Se encontra em Jeremias 46. Veja, o povo de Deus, desde sempre, é um povo de guerra. Até os dias de hoje. Nós ficamos chocados com o que está acontecendo em território de Israel e toda essa situação. Essa foi uma semana que nos impactou bastante. E eu não vim aqui defender uma nação, eu vim aqui dizer que o povo de Deus, desde sempre, é um povo de guerra. Sendo que hoje as maiores estratégicas bélicas estão com o povo de Deus. Por quê? Porque desde sempre eles estão em guerra. E são guerras físicas. Mas quando eu leio a palavra, eu entendo que agora eu sou um povo de Deus.
e que agora eu tenho as minhas próprias guerras. E esse é um contexto em que o Senhor levanta Jeremias para fazer uma declaração profética contra o Egito, que era um inimigo do povo de Deus. Só que quem era o Egito nesta época? Era a nação que havia o poder bélico maior. O Egito tinha carros de guerra. Ninguém poderia contra o Egito, quanto mais o povo de Deus, que nessa época já estava dividido, Judá, Jerusalém, um povo já estava escravizado ali da Babilônia, e outro povo estava tentando sobreviver. Então Deus levanta Jeremias, e ele diz assim, essa guerra é minha, e eu, na minha estratégia, vou dar vitória a vocês. Amém? Esse é o contexto. E é tão interessante que Deus levanta o arqui-inimigo do Egito, que também era inimigo de Israel, mas que Deus faz de uma forma extraordinária e perfeita, como só Ele pode fazer. Deus levanta a Babilônia, um arqui-inimigo do Egito, para destruir o Egito, para livrar Israel de algo que seria desolador, arrasador. Queridos, essa manhã eu quero trazer ao seu coração que se Deus tiver que levantar uma Babilônia na sua vida para te dar a vitória, Ele vai. E se você entendeu, guarde isso no seu coração. O Senhor tem as estratégias perfeitas dEle. Então, levanta Jeremias e traz uma palavra ao povo de Israel e ao Egito também. Jeremias tinha esse nível de ousadia. E é sobre essa autoridade que eu quero pensar com vocês. Então, ouça, para ser um vencedor diante das batalhas do reino. Primeira coisa, prepare-se para guerrear. Esteja pronto. Escudo na mão. Espada na outra mão. Uma emoção envolvida numa proteção do céu, uma mente cativa à verdade de que fomos convertidos em Jesus e que somos filhos de Deus. E sabe, queridos, nós estamos aqui, até que hoje está mais ameno, não está nem sol lá fora, de vez em quando entra um ventinho, mas se está ruim para você, está pior 10 vezes para mim, tá bom? Não sei se é um consolo para você, porque aqui a luz, querido, eu estou pingando aqui, ó, atrás. Mas como é fácil a gente se distrair? Como é fácil você começar a pensar, que calor, que hora que vai terminar, que calor, sendo que nós estamos dando aqui um toque de uma trombeta com um som claro para você. Mas isso não é só aqui, é na nossa vida diária. Nós estamos acostumados a nos distrairmos e não estarmos prontos. E o diabo é tão sagaz que ele espera você estar despreparado para te dar uma rasteira que você não sabe nem de onde veio, nem para onde foi. Mas olha que lindo, a igreja vai estar aqui se você cair nessa rasteira. Ah, querido, seu GDC vai estar contigo se você cair nessa rasteira. Você não vai ficar muito tempo no chão, amém? Mas esteja preparado, esteja pronto. Jeremias 46:3, preparem seus escudos. Falamos já do escudo da fé. Fé é algo que precisa ser exercitado, queridos. A gente fala muito da fé, do grão de mostarda, mas é o início da fé. Você vai ficar com grão de mostarda o resto da vida? E aonde a fé é aperfeiçoada, aonde a fé é enriquecida, aonde a fé é exercitada nas lutas, é nos levantando na tribulação e dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, Ele se levantará em meu favor, eu vou continuar. E eu quero dizer que eu posso estar dizendo isso para você essa manhã. Não vou parar. Porque a ousadia vem de saber aquilo que Ele pode fazer por mim. E de que Ele está à minha frente. E que eu estou protegido. Segunda coisa, para ser um vencedor diante das batalhas, acredite que a batalha envolve toda a família. Não estou aqui com uma guerra minha, tem uma guerra na minha sexualidade, uma mãe ou um pai de casa. Não, a minha guerra não é sua guerra. Envolve todos que estão abaixo de você, em quem você tem autoridade. Você tem uma guerra em ambientes, talvez recônditos do seu coração, mas toda a família. Por isso que às vezes, queridos, a gente se levanta não pela gente, porque às vezes a gente está tão cansado. Está tão desafiador, mas eu lembro que existem uma descendência, eu lembro que existem pessoas que estão perto de mim, sejam discípulos, pessoas que eu acolhi um dia na fé e que eu estou fazendo crescer.
Eu preciso entender que a batalha é conjunta. Por isso que estar como igreja, entrar como igreja em batalha, queridos, é estarrecedor no mundo das trevas. Em nome de Jesus, os grandes e os pequenos marchem para a batalha. O texto está dizendo, o inimigo não vai poupar ninguém, haja vista o horror que experimentamos semana passada com aquelas 2 crianças chegando em caixões, dilaceradas, que foram mortas pelas mãos. Ele não tem pena de ninguém, ele não tem dó de ninguém. E nunca vai ter. Ele nunca se cansa. O mundo espiritual é espírito, não tem cansaço. Já parou para pensar? E nós precisamos ir na força do Senhor para guerrear, grandes e pequenos. E aqui está falando dos escudos também, escudos grandes, pequenos. Para cada batalha você vai usar uma coisa. Às vezes a gente imagina que é só aquele escudão, né? Às vezes Deus quer um escudo pequenininho, um grande, assim como a espada. Uma espadazinha menor, uma maior. Deus vai nos ajudando a manejar na hora da guerra. Que a pior coisa é você chegar num momento de guerra que você precisa de uma chave e você chega com uma espada. Ou que você precisa de uma espada e chega com uma chave. São as armas que o Senhor dá. E você diz, Vivian, qual usar? E esteja atenta ao general. Ele sabe. 3, prepare-se para a guerra. Decida entrar na guerra com o Senhor. Um básico assim. Vai de peito aberto. Vai sem oração. Vai sem falar com alguém para te cobrir. Querido, isso é básico de intercessão. Mas talvez você esteja aqui e está aprendendo, né? E esse básico precisa ser lembrado todos os dias. O texto vai dizer, Jeremias 46, a partir do verso 4, selem os cavalos e montem, tomem posição e coloquem o capacete, passem óleo na ponta das suas lanças e vistam a armadura. Mas o que vejo? Eles estão apavorados, estão se retirando, seus guerreiros estão derrotados, fogem às pressas, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados, declara o Senhor. Esta é uma manhã de você se levantar e colocar terror no arraial do inimigo. Dá para entender? Deixa o inimigo confundido, querido. Amordaça, segue, amarre. Na autoridade, na santidade, não é só na fala. Porque no mundo espiritual, ou você conquista, ou deixa eu te dizer, você será conquistado. Não tem passividade. É a unção que temos. Dentro ainda deste ponto, sobre decidir entrar em guerra, ouça, esteja preparado para as batalhas em todo momento. Mais uma vez, selem os cavalos selados o tempo todo. Não é assim, começou a guerra, eu vou selar meu cavalo. Onde mesmo estava a minha espada? Não, é o tempo todo. Nós temos aqui uma querida que a gente convive bem de perto, e aí ela diz que nos intervalos, quando ela está fazendo plantão, ali no ambiente do CTA, do Exército, tem que ficar dormindo de botina, né? Tudo pronto, né não? Né, Filipão? Aí acorda lá, né? Onde eu deixei minha meia? Eita, pronto, morreu. Tem que estar pronto. Salmos 18, ouça. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça. Sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória. Tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Aleluia! Pronto. Vai sair aqui revestido dessa verdade. E ainda pensando em decidir entrar na guerra, proteja sua mente. E poderíamos falar sobre proteger a mente e proteger o coração aqui um dia inteiro. Cuidado com as mentiras, com a sedução, com as fortalezas, com os sofismas da mente. Venha o início do ciclo do 30 semanas. Tenha alguém para você confessar um pecado. Tenha um ambiente seguro para você se despir ali no sentido de saber quem é, para que as pessoas possam te ajudar. Proteja a mente, diga o que está passando na sua mente. Combata com a palavra, tenha a palavra na ponta da língua. E proteja o coração. 1 Coríntios 2,16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo.
E quarto e último, para que eu possa ser um vencedor diante da batalha no reino, não se deixe dominar pelo medo. Agora, queridos, medo é uma emoção, certo? Saudável no ser humano. Precisa ser trabalhada, mas medo nos protege de muitas coisas. Mas esse medo aqui que eu estou dizendo é um medo espiritual. É aquele medo paralisante. É aquele medo que faz você perder noção de quem você é e do tamanho do seu Deus. Quando você se paralisa diante de uma situação e nem cogita pensar no poder de Deus, eu quero dizer que você está vivendo um domínio espiritual das trevas. Este é o tipo de domínio, Jeremias 46:5, ali ainda no texto, mas o que vejo, eles estão apavorados. É um pavor de saber que o vencedor está chegando. É um pavor que quem tem que ter é o teu inimigo e não você. Tem gente que às vezes fala assim, eu não gostei daquela pessoa, me sinto tão ruim conversando com ela, e ela senta ali do meu lado, lá no meu departamento. Querido, quem tem que se sentir mal é ela, não você. Não gosto muito daquele professor, ele me encara de um jeito estranho, uma coisa meio macabra. Encare-o, porque você tem os olhos do leão da tribo de Judá. Tá vendo? A gente rapidinho inverte as coisas. Quem tem que tremer é o inferno e não você. Você é um representante do céu, querido. Aleluia. A Vivian, eu não fui criado sendo incentivado, sendo impulsionado e enviado para guerras. Eu também não fui. Eu não tinha muitas vezes pessoas para torcer por mim, por alguma coisa. Mas quando eu me tornei filha de Deus, eu aprendi que o Senhor quer me ensinar tudo, todas as coisas, inclusive a como me colocar de pé numa guerra. Inclusive a como confiar que além de ser um general, Ele é meu Pai. E a minha mente precisa fazer mudanças, porque senão daqui a pouco eu vou andar mais cabisbaixo do que de cabeça erguida, quando o Senhor nos diz, levante a cabeça. 2 Timóteo 1:7 vai dizer, pois Deus não nos deu, mais uma vez, espírito de covardia. Queridos, os covardes não entrarão no reino de Deus. É hora de guerrear pela sua casa, pela sua igreja, pela igreja de Cristo. Nós venceremos a batalha porque ela é do Senhor. Jeremias 20:11, um outro contexto agora, porque Jeremias é profeta, a ala profeta é meio emocional, né? Eu tenho um lá em casa. Então Jeremias estava lá enfrentando todo mundo, e nesse contexto ele está assim, eu vou morrer, porque que minha mãe me pariu, eu vou morrer. Era assim Jeremias, né? E aí o Senhor fala assim, tá bom Jeremias, terminou? Levanta agora, eu vou te dar uma palavra. Jeremias 20:10, mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Vamos ler juntos, queridos, como se fosse nossa fala para este tempo. Mas o Senhor está comigo, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Aleluia! Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, sobre os nossos discípulos, sobre tudo que chamamos nós, eles não prevalecerão. Eu termino aqui com Efésios capítulo 1, a partir do verso 20. Esse poder que exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que está por vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Aleluia. Em um outro trecho da palavra, o texto vai dizer que o mesmo Espírito que estava e poder que estava sobre Jesus ressurreto está em mim hoje.
e sobre cada um de nós. Josué 3:5. Só não se esqueça disso, queridos. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Somos guerreiros santos, que lutamos contra o pecado que tão de perto nos rodeia. Precisamos estar comprometidos com a santidade. Se você não se lembrar mais nada do que eu falei nessa manhã, que a palavra santidade ecoe o seu coração, esse é o princípio da guerra. Assuma a responsabilidade e posicione nas suas batalhas. Ouça, lute uma batalha de cada vez. Seja sempre estratégico. Você se sentirá tentado a esquecer a sua identidade de guerreiro, mas não esqueça e se distraia. Permaneça na batalha até o fim. Não para no meio. Vai até o fim. Por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega. O começo, o princípio e o fim. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.